Fala galera, seja muito bem-vindo ao canal Questões Pediatria. Hoje a gente vai comentar duas questões sobre drogas vasoativas, um tema muito importante, faz parte aí do meu dia a dia, em particular na UTI pediátrica. Espero que vocês gostem do vídeo e que traga bastante conhecimento novo aí para vocês. Fica comigo até o final que eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante. Vamos lá. Vamos para a primeira questão então, galera. Questão da USP de 2018, um tema bem recorrente nas provas da USP. Após passagem de catéter de diálise peritoneal e diálise efetiva, AGF, o nome do paciente, evoluiu com balanços hídricos negativos e desmame de parâmetros ventilatórios. No entanto, no quinto dia de internação, voltou a apresentar picos febris e evoluiu com instabilidade hemodinâmica, necessitando iniciar a infusão de droga vasoativa. Quanto ao mecanismo de funcionamento das principais drogas vasoativas usadas em pediatria, podemos afirmar que... Bom, galera, aqui era um conjunto de questões, vinha contando uma história aí do AGF, um paciente que tinha internado por choque séptico e acabou tendo essa piora clínica e essa necessidade, então, do início da droga vasoativa. É algo bastante do nosso dia a dia, quando a gente indica o início da droga vasoativa, qual droga que a gente começa? Né? É fundamental conhecer os conceitos fisiopatológicos, né, hemodinâmicos, e também conhecer o mecanismo de ação de cada droga, exatamente para oferecer o melhor para o paciente. Vamos então analisar as alternativas. Letra A. A dopamina tem ação dose dependente, apresentando ação em receptores D1 e D2, ou seja, dopaminérgicos 1 e dopaminérgicos 2, em doses baixas, de meio a 3 microgramas por minuto, com efeitos em circulação esplâncnica, promovendo vasodilatação. Trata-se de medida amplamente utilizada por promover aumento da filtração glomerular. Bom, galera, a questão começa, né, inicialmente com conceitos verdadeiros. Realmente a dopamina tem ação dose dependente. Em doses mais baixas, de meio a 3, ela age principalmente em receptores dopaminérgicos, que é exatamente o que diz aqui, causando vasodilatação esplâncnica e renal. Entre 5 e 10 microgramas quilo minuto, a gente tem um predomínio de ação nos receptores beta-adrenérgicos, causando aumento da contratilidade miocárdica, e acima de 10, em doses mais altas, ela age principalmente em receptores alfa-adrenérgicos, causando vasoconstrição sistêmica, aumentando a resistência vascular sistêmica. Então, até aqui, a questão está correta. O ponto é que essa dopa renal, essa utilização da dopamina em doses mais baixas, esse uso já foi refutado, né, de alguns anos para cá. Então, não se está mais indicado, não se utiliza mais, de acordo com as literaturas mais recentes, essa dopamina na dose dopaminérgica, objetivando o aumento da filtração glomerular. Essa dopa renal não diminui a necessidade de diálise, não aumenta a filtração glomerular e, portanto, é uma medida que não é mais utilizada, não está mais indicada na UTI pediátrica. Então, a alternativa falsa, por não ser mais uma medida utilizada, por não promover aumento da filtração glomerular. Vamos para a alternativa B. Epinefrina, ou seja, a adrenalina, apresenta efeitos dose-dependentes, apresentando ação preferencial beta-adrenérgica em doses baixas, de 0,05 a 0,3 microgramas por minuto, promovendo o aumento da contratilidade miocárdica, e alfa-adrenérgica em doses mais elevadas, acima de 0,3 microgramas por minuto, produzindo vasoconstrição periférica. Alternativa verdadeira, pessoal. A adrenalina, a epinefrina, ela também tem uma ação dose independente, em doses ali até 0,2, 0,3 microgramas por minuto, principalmente beta-adrenérgica, ou seja, aumento do inotropismo, da contratilidade miocárdica, em doses mais altas, agindo principalmente em receptores alfa-adrenérgicos, promovendo vasoconstrição sistêmica. Então, dependendo da dose da adrenalina, dependendo do objetivo que a gente tem para o paciente, seja, né, se a gente quiser aumentar, por exemplo, o inotropismo, a gente vai utilizar doses mais baixas. Se a gente quiser objetivar aumento da resistência vascular sistêmica, a gente utiliza doses mais elevadas. Questão
correta, pessoal, mas vem comigo que tem bastante informação ainda. Letra C. Dobutamina é uma catecolamina sintética com ação em receptores adrenérgicos beta 1 e beta 2. Verdadeiro até aqui. Catecolamina sintética que age principalmente em receptores beta, tanto beta 1 quanto beta 2. Promove melhora do inotropismo cardíaco, com aumento de frequência cardíaca e sem levar a aumento de consumo de O2 pelo miocárdio. Vantagem dessa droga em pacientes pediátricos. Aqui está o erro da questão. A dobutamina, ela realmente age em receptores beta-adrenérgicos e ela é considerada um inodilatador. Através dos receptores beta 1, ela aumenta a contratilidade miocárdica e a frequência cardíaca. Então, ela é tanto inotrópica quanto cronotrópica. E nos receptores beta 2, ela promove também uma vasodilatação periférica. Ela reduz a resistência vascular sistêmica. No entanto, ela aumenta, sim, o consumo de O2 pelo miocárdio. Tá? Como o miocárdio vai trabalhar mais, ele vai ser mais exigido, ele também aumenta o consumo. Isso é importante, porque quando a gente fala em droga vasoativa, fala em hemodinâmica, a gente sempre lembra do balanço entre oferta de oxigênio e o consumo de oxigênio. O choque, por exemplo, nada mais é do que um desbalanço, do que um desequilíbrio entre a oferta de oxigênio e o consumo. Quando a gente indica uma droga vasoativa, quando a gente começa uma droga vasoativa, principalmente inotrópicos, a gente quer melhorar a entrega de oxigênio. Letra D, noradrenalina é uma catecolamina endógena, correto até aqui, com ação em receptores beta 2. Aqui está o erro. A noradrenalina, a ação dela é principalmente em receptores alfa-adrenérgicos. E a gente lembra que receptores alfa-adrenérgicos promovem um aumento da resistência vascular sistêmica. Por isso que a noradrenalina é um dos principais vasopressores, produz vasoconstrição sistêmica. É a maneira da noradrenalina aumentar a pressão arterial, aumentando a resistência vascular sistêmica ou resistência vascular periférica. Então, ela não promove diminuição da resistência vascular periférica, muito pelo contrário, ela aumenta, sendo a droga preferencial em quadros de choque quente ou vasoplégico. Isso aqui está ok. Realmente, por ser um vasopressor, naquele chamado choques quente, padrão mais vasodilatado, com redução da resistência vascular sistêmica, a gente costuma indicar a noradrenalina exatamente para aumentar a resistência vascular sistêmica. Ela até tem uma ação modesta em receptores beta, também tem um efeito de recrutar volume, ela recruta um volume não estressado, mas preferencialmente a ação da noradrenalina em receptores alfa-adrenérgicos. Então, pessoal, como já tinha sido dito, letra B, questão correta, epinefrina, ação dose dependente, doses mais baixas, receptores beta-adrenérgicos, inotropismo, doses mais altas, ação mais alfa-adrenérgica com vasoconstrição sistêmica. Beleza? Vamos então para a próxima questão, pessoal. Questão também da USP, de 2 anos atrás. Aqui a gente vai ver sobre uma droga específica, mas as outras alternativas trazem informações interessantes sobre outras drogas para a gente complementar, sintetizar alguns conceitos que a gente já começou a ver. Assinale a alternativa correspondente a milrinone. A milrinone, uma droga vasoativa, não tão conhecida quanto as outras, mas está cada vez mais sendo utilizada em UTI pediátricas, principalmente em UTIs que tratam pacientes em pós-operatórios de cirurgia cardíaca, entre outras indicações. Mas vamos lá. Letra A. Age em receptores alfa-adrenérgicos e tem um papel preponderante de promoção de vasoconstrição sistêmica. É opção de droga vasoativa em quadros de choque séptico de padrão vasodilatador ou choque quente. Alternativa falsa, tá, pessoal? Que droga que está falando aqui na letra A? Está falando da noradrenalina. Ação alfa-adrenérgica, vasoconstrição, indicada em choque quente de padrão vasodilatador. Então, alternativa falsa. Letra B. Trata-se de inibidor de fosfodiesterase, agindo como inotrópico com efeito de vasodilatação pulmonar e sistêmica associada.
questão certa, questão verdadeira. A milrinone, ela age através da inibição de uma enzima chamada fosfodiesterase, então ela não age através ali dos receptores alfa, beta, convencionais, ela age através dessa enzima e ela faz dois papéis principais: inotropismo e vasodilatação. Então ela melhora a contratilidade e reduz a resistência vascular sistêmica e também a resistência vascular pulmonar. Ela também é um inodilatador. Ela até tem um terceiro efeito bem interessante, que é o efeito lusitrópico, de melhorar o relaxamento ventricular, de melhorar a função diastólica do ventrículo. Mas principalmente, lembre-se que a milrinone é um inodilatador. Por isso ela é tão utilizada em pacientes, por exemplo, pós-operatórios de cirurgia cardíaca, que você quer melhorar a contratilidade, ou seja, melhorar a carga do paciente e reduzir a pós-carga, causando vasodilatação sistêmica, para facilitar o trabalho desse coração que está num pós-operatório, tá? Pós-injúria, pós um estresse. Então, o problema é que com essa vasodilatação, um dos efeitos colaterais da milrinone pode ser a hipotensão. Por relaxar a periferia, a PA pode sofrer e cair. Então, mas, letra B, resposta correta em relação ao milrinone. Vamos para a letra C. Apresenta efeito descrito de vasodilatação esplâncnica e renal em doses baixas. No entanto, benefícios clínicos dessa ação são questionáveis. Resposta falsa. A droga aqui que está falando é a dopamina. Beleza, galera? Não é a milrinone. Questão, conceito aqui clássico da dopamina que a gente tinha acabado de ver na questão passada. Letra D e última. Droga de escolha inicial na condução de quadros de choque séptico de padrão hemodinâmico frio quando usada em doses mais baixas. O aumento progressivo de dose aumenta seu potencial de vasoconstrição periférica. Que droga que está falando essa alternativa? Está falando da adrenalina ou epinefrina. Acabamos de ver. Doses mais baixas, efeito beta-adrenérgico com inotropismo e vasodilatação. Doses mais altas, efeito alfa-adrenérgico com vasoconstrição periférica, vasoconstrição sistêmica. Por isso que a adrenalina, em doses mais baixas, ela é utilizada naquele padrão hemodinâmico frio, com redução do débito cardíaco, pele fria, um tempo de enchimento capilar prolongado, taquicardia, hipotensão. A gente acaba utilizando a adrenalina, mas sempre respeitando, não aumentando a dose de maneira desproporcional, porque aumentando a dose a gente vai alterar o principal efeito da medicação. Beleza, galera? Então, resposta correta em relação à milrinone, letra B. É isso aí, turma. Hoje, então, drogas vasoativas. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, sugestão, só deixar nos comentários aqui embaixo. Um abraço e até a próxima. Valeu!